Foi no início de uma segunda-feira comum que a notícia chegou, e, de repente, o comum deixou de fazer sentido. O nosso Papa Francisco faleceu. 5 palavras. Só isso. Mas o peso que elas carregavam era gigante. A gente sabe que um dia todos partem, mas quando é alguém que, de alguma forma, parecia ser parte do mundo inteiro, a sensação é diferente. É como se o chão ficasse um pouco mais vazio, como se uma presença que segurava algo lá no alto tivesse soltado as mãos. Lembro nitidamente da noite em que ele apareceu pela primeira vez na sacada do Vaticano. Ele não levantou os braços, não fez discursos longos, não assumiu pose de poder. Simplesmente olhou para a multidão e pediu uma coisa: oração. E depois disso, silenciosamente, inclinou a cabeça. Aquilo me marcou. Era um homem que falava com gestos, que dizia mais com o silêncio do que muitos com horas de fala. E é por isso que a morte dele não parece só uma perda. Parece um movimento maior. Como se os céus tivessem se preparado. Como se uma fileira de anjos tivesse se colocado em posição, abrindo passagem para alguém que não pediu grandeza, mas viveu com grandeza verdadeira, a que se constrói nos bastidores da bondade, na escuta paciente, na atenção aos esquecidos. Tem algo na atmosfera hoje que mudou. E talvez não seja só imaginação. Talvez realmente exista uma reverência no ar, uma pausa sagrada que só acontece quando uma alma muito especial sobe para além do que a gente pode ver. Papa Francisco não era um santo perfeito, e talvez seja isso que o tornava tão próximo. Ele era um homem que reconhecia a dor do outro, que pedia perdão em nome da Igreja, que se ajoelhava diante do sofrimento e dizia, com o olhar, eu estou com você. Hoje, o mundo sente esse vazio. Mas ao mesmo tempo, há uma beleza misteriosa nessa partida. Porque se há algo que a fé nos ensina, é que a morte não é o fim, é uma travessia para um lugar onde tudo aquilo que ele acreditou, enfim, se revela por completo. E se há alguém que merece ser recebido com luz, é ele. Talvez os sinos que tocam lá em Roma hoje não estejam apenas avisando que ele se foi. Talvez estejam saudando sua chegada no alto. Talvez, nesse momento, uma grande porta de luz tenha se aberto, e um homem de batina branca esteja entrando nela, guiado por anjos em silêncio, não um silêncio frio, mas um silêncio cheio de honra. Se a gente pudesse enxergar o que os olhos não veem, acho que hoje seriam daqueles dias em que o invisível brilha mais do que o sol. Porque, sinceramente, é difícil acreditar que um coração como o de Papa Francisco simplesmente se apaga. Não. Tem algo maior acontecendo, algo que talvez só a alma entenda. Gosto de imaginar que ele não partiu sozinho. Que, no exato momento em que seu corpo cansado descansou pela última vez, uma presença suave preencheu o quarto. Não foi silêncio de fim, foi silêncio de começo. Como se os anjos tivessem entrado em cena, não com pressa, mas com aquela calma que só o céu conhece. Um por um, cercando com cuidado, como quem cuida de um irmão que retorna de uma longa caminhada sob o sol. São Miguel talvez estivesse à frente, com seus olhos firmes e protetores, como quem diz, a missão foi cumprida. Agora, é hora de descansar. Ao lado, São Rafael com sua ternura de curador, talvez tenha tocado levemente o peito do Papa, não para curar feridas físicas, mas para aliviar a alma de tudo aquilo que ele carregou pelo mundo, dores, conflitos, decisões difíceis, pedidos que jamais poderia esquecer. E Gabriel, Gabriel, o mensageiro, talvez tenha sussurrado no ouvido dele, o Pai te chama pelo nome. Não é exagero pensar assim. Afinal, para quem viveu toda uma vida com o coração voltado aos outros, por que a morte seria diferente? Por que ela não seria também um gesto de acolhimento? Um abraço celestial que o convida, sem medo, a atravessar para o lado de lá? E talvez, nesse instante, enquanto nós aqui tentamos entender o vazio que ficou, ele esteja sendo recebido com uma luz tão serena e tão quente, que nem a palavra fim se encaixa. Não há peso, não há pressa. Só a certeza de que ele chegou ao lugar que tanto falou, tanto desejou,
tanto apontou com sua vida. Os anjos não têm asas só para voar. Eles têm asas para proteger, para conduzir, para levantar quem já deu tudo de si. E hoje, eles estão fazendo exatamente isso com ele. Não com lágrimas, mas com honra. Não com tristeza, mas com luz. Quando alguém como o Papa Francisco parte, o silêncio que fica não é vazio. É carregado de coisas. De lembranças, de palavras que ainda ecoam, de gestos que não dá para esquecer. É um silêncio que pesa e consola ao mesmo tempo. E aí vem aquela pergunta que sempre aparece quando perdemos alguém tão significativo: o que acontece com tudo o que ele foi? Tudo o que ele acreditou, ensinou, construiu? E eu gosto de imaginar isso como uma entrega. Um momento sagrado, em que tudo aquilo que ele viveu com verdade, suas ações, suas escolhas, suas renúncias, é cuidadosamente confiado às mãos celestiais. Não como um pacote de feitos para exibição, mas como um dom que sobe devagar, sendo levado pelo vento leve da eternidade, guiado por mãos invisíveis que tratam o sagrado com intimidade. Os anjos, esses que acompanham a história da humanidade com olhos que veem além do tempo, estavam ali. Não só esperando por ele, mas prontos para recolher o que ficou de mais puro da sua vida. Não só sua alma, mas também o seu impacto, seu testemunho, sua entrega diária e silenciosa, feita tantas vezes longe das câmeras. Pensa em tudo que esse homem carregou. Os abraços dados em lugares que a maioria jamais pisaria. Os momentos em que preferiu o silêncio à vaidade. Os gestos pequenos que se tornaram gigantes porque foram feitos com sinceridade, como quando lavou os pés de prisioneiros, ou quando chorou com vítimas de guerra, ou quando simplesmente escutou, sem interrupção, alguém que o mundo já tinha calado. Nada disso se perde. Nem uma lágrima, nem uma palavra de consolo, nem uma oração feita sozinho num quarto. Tudo isso agora foi confiado ao céu. E mais do que isso, foi acolhido. Os anjos não apenas o acompanharam, mas recolheram esses fragmentos de luz e os guardaram onde o tempo não alcança, no coração de Deus, onde tudo que é vivido com amor se transforma em eternidade. E enquanto aqui na terra a gente sente esse misto de saudade e gratidão, lá no alto, essa vida vivida com fé, com humanidade, com verdade, está sendo celebrada. Não com aplausos, mas com aquela paz que só existe quando uma alma retorna de mãos cheias. Cheias de histórias, de compaixão, de pontes construídas em vez de muros. O legado do Papa Francisco agora está com os anjos, sim. Mas também está com a gente. Porque um legado de verdade não se fecha com a morte, ele começa a florescer em cada pessoa que decide continuar aquilo que foi plantado. E ele plantou tanto. Em silêncio. Com coragem. Com fé. Quando uma figura tão marcante como o Papa Francisco parte, a dor do luto é quase inevitável. A perda é sentida em cada esquina do mundo, nas orações sussurradas nas igrejas, nos olhares perdidos dos fiéis que, de repente, se perguntam: e agora, quem nos guiará? O vazio é real. Não é só a perda de um homem, mas de uma visão, de uma forma de enxergar o mundo, de uma esperança que parecia ser inquebrantável. Mas, ao mesmo tempo, dentro desse vazio, algo mais profundo se revela, uma confiança silenciosa, quase misteriosa. O Papa Francisco foi, em todos os momentos, um homem de fé profunda. E é essa fé que continua a nos sustentar, mesmo nos momentos mais escuros. Ele não nos pediu para depender apenas dele, mas para olhar além, para confiar na força de uma igreja viva, que se mantém de pé não pela figura de um só, mas pela força de Deus, que opera em todos nós. Por mais que as lágrimas venham e o coração se quebre, a esperança não desaparece. Porque, ao longo da vida do Papa Francisco, ele nos ensinou que a verdadeira fé não é aquela que se apaga com a morte de um líder, mas aquela que se renova nas mãos de cada um de nós. Ele confiava em nós. Ele sabia que, mesmo após sua partida, o trabalho da igreja seguiria adiante, não porque alguém assumiria o seu lugar, mas porque a missão de amar, de servir,
de buscar a paz e a misericórdia nunca dependeu de uma só pessoa. Ele sabia que a fé da igreja está viva em cada ato de bondade, em cada oração, em cada gesto de caridade. Ele confiava que, mesmo sem ele, o amor de Deus continuaria a ser espalhado entre as pessoas. E é nesse ponto que, ao mesmo tempo em que sentimos a dor de sua partida, somos lembrados da grande responsabilidade que ele nos deixou. A missão dele não era apenas para ele, ela era para todos nós. Sede os meus discípulos, ele disse muitas vezes. E ele não se referia apenas a segui-lo, mas a seguir o caminho da paz, da justiça, do amor que ele viveu. E essa missão está viva. Agora, mais do que nunca, somos chamados a continuar, a ser a igreja que ele amava, aquela que se dobra diante do sofrimento, mas que também se ergue diante da adversidade com esperança. Ele nos disse, de tantas maneiras, que a igreja é feita de pedras vivas, e nós somos essas pedras. E agora, quando olhamos para o vazio deixado por ele, percebemos que a igreja não depende de uma pessoa, mas de todos aqueles que, com o coração aberto, seguem o caminho que ele nos mostrou. Papa Francisco não nos deixou apenas palavras. Ele nos deixou um exemplo. E é por isso que, mesmo com os olhos marejados de lágrimas, continuamos a confiar. Sim, a dor é grande. Mas é também na dor que encontramos a promessa de que a vida de fé não termina com a morte. Ela se renova. Se transforma. E é nossa tarefa seguir adiante, com a coragem que ele sempre demonstrou. A morte, em sua inevitabilidade, sempre traz consigo um silêncio que nos afeta de formas inesperadas. Mas, no caso de Papa Francisco, o silêncio que ele deixa é diferente. É um silêncio que, ao invés de ser pesado e vazio, parece ser preenchido com uma força silenciosa e uma presença que se espalha como uma suave luz, iluminando os cantos escuros da nossa dor. A perda é real, mas a esperança continua. E talvez nunca tenha sido mais necessária do que agora. A esperança não desaparece com a morte de um líder. Ela não morre, nem se enfraquece. Ela se transforma. E é isso que vemos acontecer neste momento. A esperança agora assume uma forma invisível, mas poderosa, algo que nos acompanha nas horas mais silenciosas e sombrias, quando a saudade aperta e as lágrimas caem. Essa esperança não é mais uma ideia distante ou um sentimento passageiro. Ela está viva, pulsando em cada um de nós, na medida em que decidimos continuar a missão que ele começou. Cada um de nós, em nossas pequenas ações, pode se tornar uma vela acesa que segue o caminho iluminado por ele. Neste momento, onde as palavras se tornam insuficientes para expressar o que sentimos, temos a sensação de que a esperança, embora invisível aos olhos humanos, está sendo carregada por algo maior, por asas invisíveis. Não estamos sozinhos. Mesmo que não possamos ver, sentimos a presença dos anjos, aqueles que sempre o acompanharam em sua jornada. E agora, eles continuam ao nosso lado. Eles não estão apenas ao redor de Papa Francisco, guiando-o para o descanso eterno, mas também estão conosco, conduzindo nossos passos com a mesma suavidade e firmeza com que guiaram o Papa em sua vida. Eles são os mensageiros da esperança que nunca morre. Eles são a lembrança de que, embora ele tenha partido de nossa vista, a sua missão continua. Os anjos que o acompanharam durante sua vida terrena são os mesmos que agora nos acompanham. A sua paz, a sua força, a sua serenidade diante dos desafios, não desapareceram. Elas se manifestam em nós, em nossas atitudes diárias, na forma como decidimos reagir à dor e à perda. Eles nos ajudam a enxergar além da dor imediata da separação, nos guiando a compreender que, em momentos como este, a morte não é o fim de tudo, mas uma transição para algo maior. Eles nos mostram que, em vez de se entregarem ao vazio da perda, podemos continuar a caminhada com a fé renovada, com a esperança de que, de alguma forma, o trabalho de Francisco não se perde. E é justamente isso que ele nos ensinou ao longo de sua vida. A esperança não é uma emoção passageira ou um consolo momentâneo. Ela é a força que nos move a agir, a mudar, a lutar pela paz,
pela justiça e pela misericórdia. A verdadeira esperança que ele pregou não é aquela que nos faz esperar passivamente, mas aquela que nos incita a continuar, a ser a mudança que ele tanto desejou no mundo. E agora, mais do que nunca, é a nossa vez de carregar essa chama. Papa Francisco, com sua simplicidade e humildade, mostrou que cada gesto de amor, por menor que fosse, tem um impacto eterno. Ele não pregava grandes discursos ou exigia grandes feitos de todos ao seu redor. Ele vivia a fé em cada pequeno detalhe, no olhar carinhoso, no ouvido atento, nas mãos estendidas para ajudar. E ele confiava que, mesmo após sua partida, todos nós poderíamos continuar esse trabalho. Não porque ele queria que seguíssemos seu exemplo, mas porque ele sabia que a missão de espalhar o amor e a compaixão nunca depende de uma só pessoa. Ela é coletiva, ela é compartilhada, ela é nossa. Agora, é a nossa responsabilidade manter viva a chama dessa esperança. Os anjos não nos deixam sozinhos. Eles continuam nos guiando, nos ajudando a transformar o sofrimento em força, a tristeza em ação, a saudade em amor. Eles não são figuras distantes ou inatingíveis. Eles estão aqui, invisíveis aos nossos olhos, mas presentes em cada ato de bondade, em cada oração feita com o coração aberto, em cada gesto que nos lembra o ensinamento que ele nos deixou, o de viver para o outro, de amar o próximo sem reservas, de ser o reflexo do amor divino em cada canto do nosso dia a dia. Papa Francisco, embora não esteja mais entre nós fisicamente, deixou um legado imenso. Ele não nos deixou apenas palavras, mas ações, gestos de misericórdia, de compaixão, de acolhimento. Ele nos ensinou a ser mais humanos, mais humildes, mais solidários. E agora, cabe a nós continuar esse trabalho. A missão dele não terminou com sua morte. Ela apenas mudou de forma, de direção. Agora, a missão é nossa. Os anjos nos acompanham, mas somos nós quem devemos carregar a tocha da esperança, da fé, da paz. E, por mais que a saudade ainda nos aperte o peito, temos a certeza de que ele continua presente. Não em sua forma física, mas na força das suas palavras, na beleza de seus exemplos, na eternidade do amor que ele nos ensinou a viver. Ele, agora, segue caminhando ao lado dos anjos, mas nós, com suas lições e sua luz, seguimos por aqui, carregando em nós o legado de amor que ele tanto nos deu. E assim, com o coração cheio de reflexão, chegamos ao fim dessa jornada de sentimentos e memórias. A vida de Papa Francisco, seus ensinamentos e seu legado de amor, continuam vivos em cada um de nós, guiados pelas asas invisíveis dos anjos, que nos acompanham a cada passo. O que ele nos deixou não é apenas uma recordação, mas um convite para seguirmos com esperança, compaixão e fé, mesmo nos momentos de dor. Agora, mais do que nunca, é nossa vez de continuar espalhando o amor, a luz e a paz que ele tanto pregou. Se você sentiu algo nesta reflexão, compartilhe com a gente. Deixe seu comentário, porque sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Juntos, vamos continuar espalhando a mensagem de fé e esperança, e ser a mudança que o mundo tanto precisa. Obrigado por estar com a gente até aqui, e até o próximo vídeo.